E ele chamou. O quarto livro seria Números. Números no hebraico é Bamidbar. Bamidbar é no deserto. E o quinto livro é Deuteronômio. É Devarim no hebraico. Que significa palavras. Vamos falar no hebraico, traduzido para o português, o título desses livros? No princípio, nomes, e ele chamou, no deserto, palavras. No princípio, nomes, e ele chamou, no deserto, palavras. A gente pode formar uma frase assim, ó: desde o princípio, pelas palavras de Deus, muitos estão sendo chamados no deserto. Irmão, estão vendo como a Bíblia é linda? Essa palavra Bereshit significa B, é no, Shit, Reshit, significa cabeça, primogênito, proeminente, o primeiro, no princípio. O que significa? Em Jesus. Logo no primeiro versículo, no primeiro livro da Bíblia, no primeiro versículo já fala de Jesus Cristo. E junto esses títulos forma essa frase do chamado geral para todos os homens. Desde o princípio o Senhor tem chamado todos os homens. É no deserto, porque o mundo, meus irmãos, é um deserto. Porque no mundo não tem Deus. E aquele que não tem Deus, ele está no deserto. Assim como nós também estávamos no deserto. E esse chamado geral não é só nos títulos dos primeiros livros da Bíblia, não. Em toda a palavra a gente vê vários versículos falando desse chamado. Olha só, em 1 Timóteo capítulo 2,4, o apóstolo Paulo escreve assim: porque Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Em Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesus fala assim: o quê? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É por todo o mundo e a toda criatura. Em Mateus 11, 28 ele já inverte, não é ide, é vinde. Ele fala assim: vinde a mim, é todos os que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Está vendo? Todos. No Velho Testamento, Isaías 55, no versículo 1, na parte A, o profeta Isaías, ele faz um convite no nome de Deus, ele fala assim: todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. Vinde às águas. Vinde às águas, meus irmãos. Sabe por quê? Quem está no mundo, quem está no deserto, ele sente uma sede insaciável. Não é, irmã Denise? É uma sede. Mas não é essa sede chamada H2O que vai saciar a tua sede, viu, irmão Juliano? Não é essa sede que pode ser, essa água que pode ser contaminada, pode ser sujeita à poluição, que vai saciar a sede do homem. Não é o H2O, não é uma água física, é uma água espiritual. É chamado águas vivas. E Jesus, para aquela mulher samaritana lá em João, capítulo 4, versículos 13 e 14, ele fala dessa água viva para aquela mulher. Ele aponta para a mulher de Jacó, para o poço de Jacó, e fala assim: olha, mulher, quem beber desta água, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Quem busca saciar a sua sede em Jesus tem a sua sede saciada. Porque Jesus é a fonte das águas vivas. Jesus é a fonte que sacia toda a sede de cada ser humano. É a fonte das águas vivas. João 3,16, o versículo mais amado de todo mundo, de todos os crentes, também fala desse chamado geral. Fala assim: porque Deus amou o quê? É o mundo. De tal maneira que por causa desse amor ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que... Olha só o escolhido aí. Chamado é para todo mundo, mas é somente para aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha vida eterna. Os irmãos estão vendo a diferença entre chamados e escolhidos? Chamado é para todo mundo, mas escolhido é todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha vida eterna.
chamado da salvação é um chamado geral. Mas poucos serão escolhidos, sabe por quê? Porque a porta é estreita. A porta, ela é estreita. A porta da salvação é uma porta estreita. Um dia um homem perguntou para Jesus assim, Jesus falou assim, Senhor, são poucos os que se salvam? Jesus falou assim, olha, esforçai-vos. Ele fala, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Porque muitos procurarão entrar e não poderão. Olha só essa palavra importante, esforçai-vos. É uma coisa que depende do nosso esforço também. A salvação é um dom de Deus, é de graça. Mas a gente tem que, pro nosso lado, é esforçar-vos para entrar por essa porta. Porque a porta é estreita. Mateus 7, 13 e 14, ele fala assim, entrai pela porta estreita. Pois larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos que entram por ela. Mas estreita é a porta. E apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que a encontram. São poucos os que a encontram. Né? É um caminho apertado. Uma porta estreita. O que determina a escolha de Deus é isso. A salvação, ela é composta, ela precisa de duas partes. Deus, ele dá a graça. Mas cabe ao homem decidir se ele quer receber essa graça. Eu vou usar um versículo muito conhecido para ilustrar isso. Apocalipse 3:20 fala o quê? Jesus fala assim, eis que estou à porta e bato. Olha a graça de Deus aí. Jesus, ele está na porta. Jesus está à porta agora daquele um que ainda não recebeu ele. Ele está à porta. Ó. Eu estou na tua porta, estou na porta do teu coração. Eis que estou à porta e bato. Olha a graça de Deus aí. Quando uma palavra é pregada, Jesus está batendo a porta de cada coração. Eis que estou à porta e bato. A parte do homem, qual que é? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, cabe ao homem abrir a porta do seu coração. E abrir a porta, entrarei em sua casa e serei com ele e ele comigo, não é isso? Cabe a Deus bater a porta, mas cabe ao homem abrir essa porta. A gente tem estudado no curso de teologia, esses dias, o irmão Moisés vai lembrar dessas duas palavras. Pode não lembrar o significado totalmente, mas ele vai lembrar. Ó, a gente aprendeu duas palavras importantes, presciência e antemão. Não é isso, irmão Moisés? O que é presciência? Presciência é um conhecimento assombroso, sobrenatural. Uma coisa assim que somente Deus tem, que está ligada à sua onisciência. Presciência, o que é? Conhecimento do futuro. E antemão é você saber antecipadamente, previamente, antecipadamente. Olha, Deus, pela sua presciência, pelo seu conhecimento futuro, ele já sabe de antemão, antecipadamente, o que cada homem vai decidir. Se o homem vai abrir a porta ou deixar a porta fechada, se o homem vai entrar pela porta estreita ou vai entrar pela porta larga, Deus sabe, pela sua presciência, já de antemão, já antecipadamente, o que cada um vai decidir. Mas sabe de uma coisa, meus irmãos? Só pelo fato de Deus saber, isso não quer dizer que ele vai interferir na escolha de cada um. Porque Deus, ele deu algo maravilhoso para cada ser humano. Ele deu o poder do livre-arbítrio, poder de escolha. É o homem que escolhe se ele quer abrir a porta ou deixar a porta fechada. Se ele quer entrar pela porta estreita ou pela porta larga. É ele que escolhe. Porque ele tem o livre-arbítrio. Deus também tem